Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zahur Ition HaShabbat Likadishu, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Shelar Lehá, amém? Nós vamos aqui no texto de Números, capítulo 13, amém? E vamos aqui no versículo 32, Números 13, 32, que diz assim: E os espias infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Então, queridos, vamos ficar nesse versículo. Nós vemos aqui na Parashá Shelar Lehá, um dos temas principais da Parashá é que trata daquele trágico momento em que os espias vão observar a terra de Israel, né? O povo está prestes a entrar na terra prometida, na terra de Canaã, e aí o povo de Israel pede para enviar espias, o Eterno permite, e aí Moisés envia 12 homens, e aí eles vão espiar a terra, só que 10 desses homens vão infamar a terra, vão falar mal da terra, vão cometer o pecado de Lashon Hará, ou seja, de falar mal. E eu queria, meus irmãos, trazer aqui um aspecto muito importante. Nós vimos na Parashá da semana passada que ela termina com aquele pecado de Miriam, que falou mal do seu irmão Moisés. Ainda que ela falasse, ainda que quisesse ajudar, mas ela cometeu Lashon Hará e recebeu um castigo por isso, amém? Ela recebeu o castigo de uma enfermidade que o Eterno colocou nela, de Tsaraat, essa enfermidade que muitos chamam como lepra. Nós explicamos em outros comentários, em outros Shabbatot, que essa enfermidade é uma enfermidade espiritual, uma lepra espiritual, amém? Então, queridos, nós vemos aqui que Miriam cometeu Lashon Hará, recebeu o castigo da lepra, depois de 7 dias ficou curada, porque Moisés intercedeu por ela, amém? Agora, veja bem, os espias, que exatamente isso foi no capítulo 12, Miriam cometeu Lashon Hará é falar mal de alguém, né? Falou mal de Moisés, recebeu o castigo do Eterno e depois foi curada, mas recebeu o castigo. E os espias, mesmo tendo visto que Miriam foi castigada pelo Eterno por cometer Lashon Hará, cometeram também Lashon Hará em relação à terra de Israel. A gente observa aqui, queridos, que eles falaram no versículo 32 do capítulo 13, diz que os espiões infamaram a terra de Canaã, amém? Falaram mal da terra de Canaã, a terra que o Eterno estava prometendo dar, que prometeu efetivamente a dar aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E aqui, meus amados, nós vamos ver um aspecto muito interessante, que há uma conexão entre essas duas parashiot, ou seja, da semana passada, que é Beralotrá, e dessa semana, que é Shelar Lehá. Amém? Então você vê qual é a conexão. Porque ali Miriam comete Lashon Hará, recebe um castigo, Moisés ora, e aí o castigo cessou. Ela ficou uma semana com essa doença, né? Tipo uma lepra espiritual. E no capítulo 13 é que ocorre o mais grave, porque os espias viram o que aconteceu com Miriam, que cometeu Lashon Hará, e mesmo assim, depois de voltarem de espiar a terra, cometeram o mesmo pecado de Lashon Hará, ou seja, falaram mal da terra, que era o presente do Eterno para o seu povo. Então, além de falar mal, eles cometeram o erro maior ainda, porque eles viram o que aconteceu com a Miriam, que havia cometido Lashon Hará, ou seja, tinha falado mal do seu irmão Moisés. Amém? Então, queridos, nós vemos aqui que Deus, ele criou para nós, irmãos, um sistema tremendo de nós aprendermos, primeiro, com os nossos próprios erros. Nós devemos aprender com nossos próprios erros, a não errar de novo, mas também aprender
com os erros dos outros, né? De modo que não erremos também. A gente vê que a Torá, irmãos, ela não alivia, a Bíblia, ela não alivia os santos de Deus. Quando eles erraram, é colocado que eles erraram. A Bíblia fala, ó, errou aqui, pecou aqui, fez ali, não esconde nada. A Torá não está para esconder nada. Por que não esconde nada? Por que a Torá não esconde nada? Porque através dos erros dos servos de Deus, do povo de Deus, a gente aprende a não cometer esses erros. Amém? É para nós aprendermos. A Torá é um ensino. E nós também devemos aprender com nossos próprios erros. Amém? Que essa é a chave. E é esse o grande pecado dos espias. Porque eles tiveram uma oportunidade de aprender com o pecado de Miriam, de que cometeu Lachorará, para o mal de Moisés, mas eles não aprenderam. Eles falaram mal da terra de Israel, da terra de Canaã. Amém? E isso causou uma grande histeria no povo. Amém? Tanto é que o povo não queria mais entrar na terra com receio dos gigantes. Mas o Eterno já tinha dito que ia dar a terra para o seu povo, mas aquela forma como aqueles espias falaram, meus irmãos, deixaram o povo amedrontado. E aí o povo perdeu a bênção e recebeu um grave decreto do Eterno, ou seja, aquela geração teve que circular no deserto por 40 anos e morrer, perecer, para que uma nova geração entrasse na terra que mana leite e mel. Aleluia! Que é a terra de Israel. Eu queria contar para os irmãos também uma história sobre que tem muito a ver com isso que acabamos de falar. Conta uma história que tinha um pai que ele começou a beber muito e isso estava preocupando muito os seus filhos. E eles tentaram falar com o pai para ele abandonar a bebida, mas o pai não aceitava a opinião dos filhos. Então, certa vez, esses filhos estavam na calçada e viram assim um homem, um bêbado, jogado no chão com uma garrafa de bebida, né? E as pessoas maltratando aquele bêbado, desprezando aquele bêbado, né? Já que ele estava ali atrapalhando até muitas vezes as passagens, enfim, mas não justifica ser maltratado, né? Porque não podemos maltratar ninguém. Então, mas enfim, estava acontecendo isso. Mas aqueles filhos tiveram uma ideia. O que eles pensaram? Vamos mostrar esse exemplo aqui para o nosso pai, para ele abandonar a bebida. Olha que situação está esse homem, de tanto que bebeu. Então, estava lá jogado no chão com a garrafa de bebida. Então, eles foram lá na casa deles, pegaram o pai e mostraram aquele bêbado para o pai. E falaram, pai, olha só que bêbado, olha que coisa tremenda. Onde é que ele chegou com tanta bebida? Então, meus irmãos, agora se preparem para ficar perplexos. O pai olha para aquele bêbado e chega para aquele bêbado, olha aquela garrafa na mão daquele bêbado e diz assim, eu quero que você me diga que essa garrafa que você está bebendo, essa bebida que você está bebendo, eu não estou achando em lugar nenhum. Aonde você comprou? Então, meus irmãos, vocês vejam bem que aquele homem, em vez de aprender com o erro do bêbado, ele não quis aprender, muito pelo contrário, ele quis piorar mais o seu erro, querendo saber onde aquele bêbado tinha comprado aquela garrafa de bebida. Então, meus amados, nós vemos exatamente o que aconteceu com os espias. Os espias viram o pecado de Miriam, mas não aprenderam e cometeram um pecado muito mais grave. Então, meus irmãos, a lição para nós devemos sim aprender com nossos erros e aprender até com os erros dos outros, mas não é para apontar o erro dos outros, é para nós aprendermos, porque a regra certa é os erros dos outros são para nós aprendermos e não ficarmos apontando o erro dos outros, porque exatamente isso é que é o ensino da Torá e como que Deus fez esse sistema. O bêbado ali deve ser resgatado daquela bebida e não ser apontado o seu erro. Mas o erro ali, daquele bêbado, deveria servir para aquele homem largar a bebida. Então, o erro do próximo é para nós aprendermos a corrigir o nosso próprio erro. Amém? E isso que Yeshua fala aqui em Mateus capítulo 7,
que ele diz assim, irmãos, exatamente isso relativo a essa paraxá Shelar Lerá, amém? Com essa conexão com Be'ar Laotrá, que é a outra paraxá da semana passada. E Yeshua fala em Mateus 7, já que no capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, Yeshua está analisando as parashiot, ele está analisando paraxá por paraxá, eu já expliquei isso para os irmãos, e aqui no capítulo 7 ele está falando sobre essa paraxá, porque ele está dizendo o seguinte, Mateus 7, verso 3, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, diz Yeshua, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Essa é a lição da Torá. Nós devemos ver o erro dos outros, não para apontar, mas para aprendermos a não cometermos esses mesmos erros, porque é assim que a Torá nos ensina e é assim que Yeshua HaMashiach nos ensina. Amém? Queridos amados, que o Eterno continue falando ao coração dos amados nessa noite de Shabat, amém? Em que estamos examinando a paraxá Shelar Lerá. Que o Eterno abençoe a todos, amém? Shalom, Shabbat, Shalom, amém e amém.